Na aula de hoje nós vamos continuar aquela parte que nós começamos falando dos métodos de datação, que é o que nós estamos estudando agora. O que eu gostaria de colocar de uma forma mais específica para todos vocês aí, estou só acertando aqui que está meio torto. O que eu gostaria de colocar de uma forma mais específica é mais um método de datação. Lembra que eu tratei de vários, de dois tipos específicos. Um é o método, são os métodos chamados incrementais, o que a gente mede o aumento ou a diminuição de alguma coisa. E tem os métodos radiométricos, que são aqueles que nós medimos literalmente a desintegração de um elemento químico, ou seja, um elemento químico virando um outro elemento químico, tá? Diferente. Ou, às vezes, um isótopo, que é o que a gente vai trabalhar com o carbono 14. Então, esses métodos todos nos ajudam a entender melhor e tentar reconstruir qual foi a história do passado. Se você se lembra, na aula passada, quando eu falei da dendrocronologia, que trabalha com o crescimento dos anéis de árvores, é possível, por meio desse crescimento desses anéis, ou seja, quando nós avaliamos esses anéis circulares dentro de um tronco, é possível saber o que teria acontecido no passado. Por exemplo, se choveu bastante numa primavera, se o verão foi muito quente, muito seco, se na primavera, como eu já mencionei, se a primavera foi uma primavera assim, muito bonita, muita chuva, muito sol, a árvore cresceu bastante, você vai perceber que aquele círculo claro, ele é um pouquinho mais espesso, é um pouquinho mais largo, vamos colocar assim. E se o verão foi muito seco, muito quente, muito desse jeitinho assim, você vai perceber que aquele tracinho mais escuro vai ser mais fininho. Então, a dendrocronologia nos ajuda a entender um pouco melhor como, inclusive, teria sido o clima do passado. Não somente, olha que legal, não somente a idade das árvores, mas também o clima. Isso daí a gente viu um pouquinho na aula passada, é só uma pequena revisão. O que nós vamos tratar hoje, de uma forma mais específica, está relacionado com datação por Varvitos. E a datação por Varvitos, ela está um pouco relacionada com aquela parte com a dendrocronologia. Mas só para a gente lembrar um pouquinho, tem algumas coisas que são muito importantes. Lembra que eu tenho mencionado nas aulas anteriores. Como saber que o tempo está passando? Obviamente é pelas mudanças, pelo que está acontecendo. E como saber o quão rápido o tempo está passando? Pela velocidade da mudança. E como saber quanto tempo teria passado? Literalmente medindo a mudança. Então essas três perguntas são fundamentais para tratarmos com esses métodos de datação. Quando nós falamos, portanto, do método de datação por Varvito, essa é uma parte assim, muito legal que a gente pode trabalhar bastante. Aqui no Brasil, a datação, em vez de a datação, deixa eu falar do Varvito, existe o Parque do Varvito na cidade de Itu, no estado de São Paulo. Se você mora perto, seria muito legal você poder visitar o Parque do Varvito em Itu. Eu sei que é uma cidade que tudo é muito grande lá, mas ali você vai ver camadas muito fininhas, bem pequenininhas, que está relacionado com essa parte do Varvito. Então, só para a gente trabalhar um pouquinho em cima disso, quando nós falamos do Varvito, uma coisa muito legal é o que a gente chama de varv. Varv é proveniente do termo sueco varv, que significa em camadas. Ou seja, se você olhar nessa foto aí, que inclusive é lá do Parque do Varvito, em Itu, você vai perceber que são camadas, mas não são aquelas camadas imensas que a gente já falou um pouco delas. Não, são camadas muito finas, são muito, muito fininhas. Algumas dessas camadas têm, assim, poucos, nem milímetros, mas centésimos de milímetros, décimos de milímetros, são muito, muito fininhas. E essas camadas, como a gente vai ver, elas têm uma maneira muito interessante de como se formar. Então, varves, a gente está falando, são as camadas. Quando a gente fala de varvito, portanto, varvito é uma rocha sedimentar constituída de varves, ou seja, dessas várias camadas que ficam alternando, formando um depósito que a gente chama de estratificação rítmica ou ritmito.
Ou seja, você percebe que ela é intercalada. Você vai ver uma camada fininha, branca, quer dizer, mais clara, uma outra um pouquinho mais escura, uma outra mais clara, uma outra mais escura e assim por diante. Isso daí lembra o quê? Dendrocronologia, não é legal? É porque essas camadas também, elas têm a tendência de se formar anualmente. A gente vai falar a respeito disso porque tem bastante coisa legal. Então vamos tratar um pouquinho aí só para a gente ver como é que funciona a formação dessas camadas. Tá? O varvito, nesse aspecto, são camadas sedimentares que são formadas pelos sedimentos carregados pelas águas do degelo em lagos glaciais. Daí você fala assim, peraí, mas Itu não tem lago glacial por perto. É verdade, concordo com você. Essa é uma definição básica, tá? Porque principalmente varvito é muito comum em regiões no hemisfério norte, próximos lá do Círculo Polar Ártico, como eu falei, na Suécia, Finlândia, aquela região toda lá no norte europeu. Então ali é uma região muito propícia, por quê? Porque tem muita neve, na primavera essa neve começa a derreter. Então você percebe essa parte do degelo, como aquela imagem que você está vendo ali. Essa água, ou seja, o gelo vai derretendo e essa água, agora gelo derretido, ela vai começar a carregar sedimentos. Esses sedimentos são levados assim de uma forma muito específica para os lagos. E ali nesses lagos, esses sedimentos vão literalmente indo para o fundo. Ou seja, é um processo de sedimentação. Isso ocorre não somente lá, mas em regiões onde esse tipo de coisa poderia ter ocorrido no passado. Por exemplo, existe uma possibilidade dessa região ali de Itu, durante um período semiglacial, porque eu não acredito nessa ideia de glaciação total, ou seja, um pouco de glaciação, poderia ter ocorrido esse aspecto naquela região, na região do estado de São Paulo. Tá? Ou seja, no passado. Há quanto tempo atrás? Aí a coisa fica bem interessante, não fica? Porque daí a gente tem que trabalhar, estudar e pesquisar, e tem muita coisa legal aí para a gente ver. Então, quando a gente pensa nesse aspecto, isso é assim que se formam, essa maneira como essas camadas se formam. Quando ocorre o degelo, principalmente durante a primavera, ela carrega um tipo de sedimento. Quando esse degelo continua e vai praticamente até lá verão, comecinho do outono, começa a carregar um pouquinho mais de outro tipo de sedimento, que é um sedimento um pouquinho mais carregado com, digamos assim, elementos orgânicos, por causa das plantas e tudo mais. Tá? Então isso aí é um pouquinho de como é formado. Para a gente ter uma noção, dá uma olhadinha aqui, ó. O varvito são essas camadas bem pequenas que você está vendo ali, e você percebe uma camada clara, uma camada escura. A camada clara é quando o degelo é maior. Isso geralmente ocorre ali na parte da primavera. Tá? Então, nessa parte da primavera, são formadas essas camadas mais claras. Já lá no verão, indo para o outono, existe a formação das camadas mais escuras, porque são camadas ricas em material orgânico, como eu acabei de falar. Tá? Então é algo assim muito bonito a gente poder ver essas várias camadas e parar e falar assim, opa, peraí, olha só, essas camadas têm uma certa dinâmica. É como eu citei agora de pouco, falando dessa ideia de ritmo. Ou seja, você tem uma branca, uma clara, uma escura, outra clara, outra escura e assim por diante. As pessoas já falam, tá, mas e daí? Como é que funciona todo esse aspecto? Peraí, vamos por etapa, vamos olhar mais um pouquinho. Na questão do varvito, você está vendo aí, são camadas muito fininhas, tá? Inclusive, essa daí é bem legal, porque você está vendo, tem até uma rochinha ali no meio. Dá uma olhadinha na parte da foto do lado esquerdo inferior. É algo muito legal. Esses sedimentos carregados pela água durante a primavera são sedimentos maiores, são mais grossos, porque também o degelo é maior, então tem condição de levar a coisa um pouquinho mais, entre aspas, pesada, tá? E aí forma uma camada mais espessa e clara. Então, só para ter uma noção, tem bastante coisa relacionada com esse aspecto. No caso das camadas mais escuras, por ter material orgânico nelas, a gente vai perceber que seria possível usar
inclusive um método de datação que nós vamos estudar lá, um pouquinho lá mais na frente, que é o do carbono 14. Porque se tem material orgânico, vai ter carbono. Tendo carbono, a gente tem condição de fazer uma datação e ter uma noção melhor do tempo que teria passado. Mas carbono 14 é lá na frente, tá? Por enquanto nós estamos vendo datação por Varvito. Quem praticamente olhou bastante isso e prestou atenção foi Gerhard Jacob de Geer. Ele publicou em 1940 a Geocronologia, ou seja, Princípios da Geocronologia Sueca. Está ali o nome específico, onde ele apresentou a escala de tempo sueca baseada em estudos de Varvito. O que ele fez foi simplesmente pegar e começar a estudar na Suécia essas rochas alternadas, tá? Essas lâminas bem fininhas. E ao estudá-las, ele começou a perceber que havia uma correlação entre essas rochas e as árvores. Exato. Aquilo que eu citei para você agora de pouco, olha só. Na dendrocronologia, você vê a formação de camadas escuras e camadas claras dentro do tronco da árvore. No Varvito, você vê a mesma coisa, formação de camadas claras e escuras. Existe uma relação entre esses dois. E essa é a parte que é muito legal e é muito importante para a gente entender. Por quê? Você agora tem dois métodos que têm material totalmente diferente. Um é material orgânico, uma árvore. O outro, uma rocha sedimentar. E você tem condição agora de colocar os dois lado a lado e começar a montar essa história. E foi bem legal porque foi justamente isso que De Geer, literalmente, aí tem a maneira de falar o nome dele, depende, tá? Tem várias pessoas que usam coisas diferentes, De Geer, e etc. Coisa e tal. Mas só para você não ficar confuso, eu escrevi o nome dele, só colocar mais uma vez por via das dúvidas, é esse cidadão aqui. Tá? E ele, você está vendo ali ele avaliando os Varvitos ali naquela foto do lado direito, tá? Ele literalmente fez essa conexão entre as árvores, anéis de árvores e as camadas do Varvito, ou seja, as Varves. Então foi um primeiro passo, foi assim, isso é século passado, onde eu vi assim, os primeiros passos, estou falando década de 40, tá, do século passado, então há quase 100 anos atrás. Foram os primeiros passos dados nessa ideia de datar, fazer uma datação baseada em Varvito, ou seja, usando as Varves, aquelas camadas de rocha. Como isso, só para ficar bem claro mais uma vez, está relacionado com as duas partes, a dendrocronologia e Varvito. Vejam que as duas são muito parecidas, por quê? Porque as camadas claras, tanto na dendrocronologia quanto nos Varvitos, ocorre durante a primavera. Tá? Isso é bem básico. E as camadas escuras, na dendrocronologia, elas são um pouco mais, digamos assim, salientes ou mais visíveis na formação durante o verão. Já no caso do Varvito, isso aí elas geralmente ocorrem mais durante o outono, do verão indo para o outono. Percebe a conexão das duas? Então, baseado nisso, foi desenvolvida toda uma ciência em cima da datação por Varvito. Tem muita coisa que eu poderia falar, tem algumas equações bem interessantes, mas não é o caso agora. Eu quero que fique bem claro o processo, o mecanismo. Então, só para a gente entender de novo, daí eu vou dar uma fechada no pacote todo. Olha lá, quando nós falamos dessa formação, lembra que ela é baseada em degelo. Ou seja, esses lagos glaciais, geralmente a água escoa para o lago e não tem uma vazão muito grande. Então, a água do lago é aquela água assim que você parece assim um espelho, tá? Não tem praticamente ondulação nenhuma, ou seja, é bem calmo o negócio. Esses são os lagos glaciais. Não existem muitos pelo mundo, tá? Mas quando você pega no fundo desses lagos, você percebe essas camadas sendo formadas anualmente, devido ao
degelo que ocorre da primavera indo até praticamente no outono. Obviamente, termina o outono, a neve começa a cair de novo, vai formar neve, você vai ter muita neve por ali, e quando chega a primavera de novo, a temperatura sobe um pouco, começa a ocorrer esse degelo, que faz com que haja esse transporte de sedimentos para os lagos chamados glaciais. Tá? Então essa é a ideia principal. A segunda ideia, que eu vou repetir de novo para ficar bem claro, é a ideia de camadas claras, porque a quantidade de água derretida é maior, ela transporta inclusive sedimentos que são um pouquinho maiores. Seria mais ou menos, só para você ter uma noção, eu vou usar como ilustração apenas, tá? Não é exatamente isso. Imagina que durante a primavera esse degelo levasse areia grossa para o lago, e durante o outono seria areia fina. Mais ou menos para ter uma noção. Só que junto com a areia fina, como eu mencionei, iriam muito material orgânico. Tá? Então essa é a ideia principal. A outra ideia que está relacionada com essa é a seguinte: quando nós tratamos da espessura da camada. Ou seja, a espessura da camada é sempre proporcional ao degelo ocorrido, o qual também é proporcional às temperaturas desse período. Começa a perceber a ligação? No caso da dendrocronologia, a gente tem uma noção do clima. Já com a datação por Varvito, isso daí nos dá até uma avaliação da temperatura durante o ano nessas regiões. Agora, não, lá no passado. Por quê? Porque essas rochas são rochas sedimentares, a coisa já está sedimentada, formaram essas camadas todas, então agora é outra história. Estamos vendo o passado. Como teria sido a flutuação de temperatura lá no passado. É muito legal, não é? E, como eu disse, essa é uma ciência inteira em cima disso. Agora, tem um ponto que eu queria colocar, antes da gente finalizar, que é o seguinte. É muito possível, e aí é para a gente pensar, que durante o dilúvio bíblico houvesse a formação de lagos artificiais. Você ouviu bem, lagos artificiais. Que lagos artificiais seriam esses? Seriam lagos formados durante o dilúvio, que não seriam normais. Com o passar do tempo, essa água que ali estaria presa iria fazer o quê? Iria simplesmente ou evaporar ou lentamente escoar. Você fala assim, tá, mas isso daí não iria produzir varvitos, essa formação de varves? Iria. Sabe por quê? Pelo movimento da Lua ao redor da Terra. Existe esse movimento. Então é possível, estou dizendo que muitas pessoas não iriam nessa direção, mas é possível a formação dessas varves, mesmo num sistema que não seja glacial. Agora, isso é para pensar, tem muita coisa que a gente poderia trabalhar em cima disso, mas o alvo principal é tratar dos métodos de datação. Então estou dando a visão geral. Só para a gente fechar então, tem mais uma coisinha que eu queria mostrar, é que essas varves estão entre os eventos de menor escala reconhecidos na estratigrafia. Essa foto que você está vendo aí do lado é de Itu. E é muito interessante porque você está vendo uma rocha no meio dos varves. Está percebendo ali? Tem um tipo de uma samambaia embaixo, está bem no centro. Tem uma samambaia embaixo, um pouquinho mais acima, é uma rocha. Uma pequena rochinha. Tá? E é bem legal porque você percebe que essa parte toda dos varvitos, foi formando ao redor dela. Então tem muita coisa aí para a gente ver. O que isso significa? Num caso como esse aqui, você percebe que a rocha ela foi transportada e essas camadas, os varves, onde essa rocha ficou, ainda não haviam solidificado. Tanto é que ela dá uma achatada na parte de baixo. O peso dela faz com que forme essas pequenas camadas. Então, a formação de varvito é um processo lento, relativamente. Extremamente lento? Não.
Tanto é que você olha a parte de cima da rocha, você percebe a mesma coisa. Ou seja, são como se fossem pequenas camadinhas, como se fosse, não, são pequenas camadas de material sedimentar, sendo que estão sendo depositados em cima dessa rocha. Então é muito legal quando nós temos exemplos desse jeito, para podermos entender melhor como ocorre a formação das varves e que realmente esses são os eventos de menor escala reconhecidos, quer dizer, pela estratigrafia. E aí está, um pouquinho a respeito de datação por varvito. Contando o número de varves, é possível ter uma ideia, termos uma noção do tempo que está nesse varvito completo. Olhando a espessura delas, é possível ter uma noção do degelo que ocorreu e, ao mesmo tempo, da temperatura naquela região na época do degelo. Isso é um pouquinho de datação por varvito. Tem muita coisa legal vindo pela frente. Fica de olho aí porque as próximas aulas vão ser muito interessantes. Cada uma delas, como eu tenho feito até aqui, tratando de um método específico para a gente ter uma boa noção. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. Nos vemos na próxima aula. Até mais.